Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quarta-feira, meu povo, é dia do momento hipertexto. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque esse canal tem te ajudado a entender um pouco mais como foi a construção da doutrina do santuário da Igreja Adventista. Também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreender um pouco mais sobre a igreja. Como eu estava dizendo, quarta-feira é dia do momento hipertexto, ou seja, hoje é aquele dia que nós temos textos que correlacionam com o texto ou com o tema principal da semana, e também temos a nossa rede semântica. Ismael, o que é rede semântica? Não entendi esse negócio, acabei de chegar. Então calma, meu jovem, calma, minha jovem, que eu já vou te explicar. Rede semântica nada mais é do que um joguete de palavras, uma associação de palavras, onde nós temos uma palavra-chave. E partindo desta palavra-chave, nós fazemos algumas associações com outras palavras que vêm à nossa cabeça quando nós olhamos para essa palavra-chave. Por exemplo, a palavra-chave dessa semana é a palavra Bíblia. E aí, qual é a sua rede semântica? Quais são as palavras que você associa quando você olha para a palavra Bíblia? Então, faz o seguinte, posta lá no seu Instagram e me marque @Ismael_Nunes, que está aparecendo aqui embaixo. E também coloca aqui nos comentários do YouTube, porque além de você auxiliar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre a rede semântica, sobre a forma do seu raciocínio olhando para essa palavra, você também vai estar ajudando a proclamar a mensagem de Deus a toda nação, língua, tribo e povo. Quando eu olho para a história de Guilherme Miller e olho para a história dos milleritas de uma certa forma e a construção que a igreja foi tendo com o decorrer do tempo, algumas coisas vêm à minha mente. Primeiramente, é a forma que tudo acontece. Por quê? Quando nós olhamos e entendemos que Guilherme Miller olhou para a Bíblia e entendeu várias coisas, também vem a outra parte, porque as coisas que ele não entendeu também estavam na Bíblia. Então, isso de uma certa forma mostra uma certa limitação do ser humano ou um certo problema. Isso me linka automaticamente com quem? Com os discípulos. Eles estavam caminhando com Cristo. Cristo estava dizendo para eles tudo o que ia acontecer. E mesmo assim, quando eles veem Cristo crucificado, eles somem, eles correm, eles passam por desespero. Então, esta correlação, para mim, ela é muito clara. Só que, da mesma forma que ocorre lá atrás, ocorreu com a história da igreja. E para nós entendermos melhor, eu quero para vocês aqui Lucas capítulo 24, do verso 25 ao verso 27. E aqui a minha tradução hoje é a Nova Almeida Atualizada. E aqui o texto diz assim, ó. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então aqui é importante nós entendermos uma coisa muito clara. A Bíblia apresenta a verdade de Deus, ponto. Só que muitas vezes o nosso entendimento ele é atrapalhado por diversas coisas. Dentre delas, a nossa cabeça dura. Por quê? Muitas vezes a palavra de Deus quer me dizer exatamente uma coisa, mas eu não quero aceitar a verdade bíblica porque eu tenho uma outra motivação. Pegando o paralelo ali, por exemplo, dos discípulos, eles, apesar de estarem caminhando com Cristo Jesus, eles ainda tinham uma visão do Messias poderoso que sairia e destruiria Roma. E Cristo estava falando diversas vezes que não era isso. Fazendo um pequeno paralelo, Guilherme Miller estava querendo acreditar que Cristo voltaria em 1844. Apesar de todas as indicações, quando nós olhamos, por exemplo, da própria fala de Cristo, que nós não saberíamos o dia e a hora. Então, é importante nós fazermos esse pequeno paralelo. Muitas vezes os nossos desejos, nós queremos colocar eles acima da palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus está acima de qualquer coisa. A nossa cosmovisão precisa passar pela palavra de Deus. Ou seja, eu
alinho a minha cosmovisão através da Bíblia. E aqui eu posso abrir diversos aspectos, diversos parênteses em relação a isso. Relacionamento, o nosso quesito de amor ao próximo, o nosso quesito de adoração a Deus. Tudo isso tem que passar pelo crivo bíblico. Não é aquilo que eu acho certo, e sim o que a palavra de Deus diz que é correto. Todas as vezes que eu uso a minha visão acima da palavra de Deus, dá errado. Olha ali os discípulos, olha Guilherme Miller, porque eles colocaram o desejo deles acima da palavra de Deus. Mas também me mostra um outro aspecto, fazer esse paralelo entre as histórias no caminho de Emaús ali e a história de Guilherme Miller. Qual é o paralelo que eu faço? Deus vai explicando, apesar do ser humano não entender, apesar da gente ser cabeça dura, Cristo mais uma vez vem explicar. Apesar de ele ter andado por 3 anos e meio com os seus discípulos, ele vem e explica, começando lá no comecinho da Bíblia, explicando por que Cristo é o Messias e por que ele passou pelo que ele passou. Da mesma forma, a Igreja Adventista, após os mileritas, após o grande desapontamento de 1844, Cristo vai erguendo as pessoas e vai apresentando e mostrando de que forma eles estavam equivocados. Ou seja, Deus vai explicando para o seu povo aonde eles estavam errados. E aí nós temos já várias coisas. A construção da própria doutrina do santuário apresenta que eles estavam errados, que a purificação não era do santuário terrestre, e sim do santuário celestial. Somente com isso apresenta um equívoco que está sendo apresentado ali, que está sendo mostrado, que é reforçado, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 9, do verso 23 até o verso 27, vai apresentar que a purificação, na verdade, é uma relação do santuário celestial, porque o cordeiro que morreu não foi um cordeirinho qualquer, e sim um cordeiro de Deus. Então, quando nós começamos a linkar e a compreender, isso fica um pouco mais claro. Mas mais uma vez é necessário reforçarmos. É Cristo agindo no nosso ser. Por isso que ao estudarmos a palavra de Deus, por isso nós precisamos orar. Nós precisamos pedir para que Deus venha com o seu Santo Espírito até nós, para que possamos realmente compreender o que Ele quer que nós compreendamos. E não o que eu quero tirar do livro, da Bíblia, para fazer um contexto diferente, um pretexto para alguma coisa. Não, é o que a palavra de Deus apresenta. E eu queria encerrar com o pensamento de um teólogo que, me desculpe, eu realmente não lembro o nome dele. Eu lembro só da frase, assim, vou parafrasear a frase dele, porque eu também não lembro exatamente o que ele disse, mas a intenção do que ele fala é muito claro e eu acho que encaixa muito com o nosso contexto de hoje e também com a lição. O que ele diz? Que muitas vezes nós perdemos tempo discutindo coisas que não vão acrescentar em nada, coisas que a Bíblia, a palavra de Deus, não é muito clara. Por quê? Não é essencial para a nossa salvação. Por exemplo, quantos anjos cabem na ponta de um alfinete? Porém, o difícil não é isso. O difícil é colocar em prática aquilo que a Bíblia é clara. Aquilo que a Bíblia é clara em dizer, isso sim é difícil colocar em prática. E aqui nós podemos fazer várias aplicações. Os próprios 10 mandamentos, o relacionamento, como eu vou dizer ali, por exemplo, o que Paulo vai dizer sobre o jugo desigual. Nós podemos colocar em relação aqui à adoração a Deus. Nós podemos colocar aqui sobre dízimo e oferta, enfim. Aquilo que a Bíblia é clara em dizer. Isso sim é difícil colocar em prática. Por quê? Não existe outra interpretação. Deus disse assim, ponto. Não tem uma margem, não preciso olhar para algum outro contexto para entender aquilo. Não. Deus disse isso, ponto final. Acabou. Então, nós precisamos aprender a obedecer a Deus e pedir auxílio dele para compreendermos a sua palavra. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois as suas misericórdias se renovaram nessa manhã, meu Pai. E, mais uma vez, o Senhor nos deu a oportunidade de abrirmos os nossos olhos, de estudarmos um pouco mais a Tua Palavra, Pai. Pedindo para que o Senhor trabalhe em nós, para que possamos realmente compreender o que o Senhor quer que nós entendamos a Tua Palavra, meu Pai. Pai, nos auxilie a não colocarmos a nossa vontade, a nossa consciência acima da Tua Palavra, meu Pai. A Tua Palavra é a nossa regra de fé. Que nós realmente possamos passar pela cosmovisão bíblica, meu Pai. Que os nossos pensamentos possam passar pelo assim diz o Senhor. Pois
Desta forma, nós estaremos caminhando lado a lado contigo em tua direção, meu Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like aqui embaixo e também se inscreve para você não perder os conteúdos, para você auxiliar o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo Jesus. Também clica aqui embaixo no botãozinho de compartilhar e joga nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor de levar a mensagem de Deus a outras pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia os sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!